Há momentos na vida em que o silêncio vale mais do que qualquer palavra, e nenhum é tão sensível quanto o instante em que uma alma acaba de se desprender do corpo. Nesse momento de passagem, tudo o que dizemos e sentimos reverbera de forma profunda, como se cada som atravessasse um espaço invisível que separa o mundo material do espiritual. Muitas pessoas movidas pela dor acabam pronunciando frases que não percebem carregar peso emocional capaz de confundir, assustar ou reter uma alma que precisa seguir em serenidade. Por isso, hoje, você vai entender quais palavras não devem ser ditas nesse momento sagrado e por que elas podem interferir diretamente no descanso da alma. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: "Eu desejo paz às almas que partem". Essa simples afirmação eleva a energia deste conteúdo e honra o espírito de quem já não está mais entre nós. Entre as figuras espirituais que mais dedicaram sua vida ao consolo dos aflitos, São Leopoldo Mandique permanece como um farol de orientação para todos que buscam compreender o mistério da morte e o caminho da alma após deixar o corpo. Reconhecido por sua compaixão inabalável e pela sensibilidade com que acolhia cada sofrimento humano, ele ensinava que a transição entre mundos não é um rompimento brusco, mas um movimento delicado, onde cada vibração emitida pelos vivos influencia o equilíbrio da alma que parte. Diversos relatos de estudiosos da espiritualidade, pesquisadores do comportamento humano no luto e relatos históricos sobre a jornada pós-morte reforçam essa visão, mostrando que o ambiente emocional pode afetar o despertar da alma em seu novo estado. É com base nesses ensinamentos que este vídeo se aprofunda na importância das palavras. São Leopoldo alertava que frases impregnadas de desespero, exigência ou apego excessivo têm o poder de prender uma alma que precisa se libertar, criando laços de sofrimento desnecessário. Quando compreendemos isso, conseguimos substituir o impulso da dor pela responsabilidade do amor. Ao longo deste conteúdo, você entenderá exatamente como agir e o que evitar, fortalecendo sua postura espiritual perante a passagem de quem você ama. Quando o corpo dá seu último suspiro e a alma inicia sua passagem para a dimensão sutil, ocorre um momento extremamente delicado em que todas as vibrações ao redor se tornam intensificadas. A alma recém-liberta ainda carrega impressões da vida material, sensações emocionais e ecos do ambiente que a cercava instantes antes. É uma fase de transição em que a consciência está mais sensível do que nunca, como se cada som, cada intenção e cada emoção emitida pelos vivos atravessasse diretamente seu campo energético. Por isso, as palavras humanas ganham um peso que normalmente não possuem no cotidiano. Elas não são apenas sons, mas sinais vibracionais capazes de orientar, elevar ou confundir profundamente a alma que desperta em um novo estado. Segundo os ensinamentos atribuídos a São Leopoldo Mandique, a alma nos primeiros instantes precisa de calma para reconhecer sua nova condição. Ela se encontra entre dois mundos, ainda ligada a memórias, a sentimentos inacabados e às pessoas que amou. Qualquer palavra impregnada de desespero, apego ou revolta chega até ela como uma força que a puxa de volta. A consciência espiritual, ainda ajustando sua percepção, pode interpretar essas vibrações como um chamado urgente, como se tivesse deixado algo pendente ou cometido um erro ao partir. É por isso que frases intensas, gritos de desespero ou declarações drásticas são tão nocivas nesse momento. A energia emocional contida nas palavras é o principal fator que afeta a alma. Quando um familiar diz algo carregado de sofrimento, a alma sente esse peso como uma âncora emocional. Ela percebe a dor, a angústia e a instabilidade vibracional. E isso pode gerar confusão ou inquietação. São Leopoldo alertava que a alma, ainda em processo de adaptação, tende a reagir às vibrações que sempre a guiaram em vida. A voz das pessoas que amava, o tom emocional do ambiente e as intenções projetadas sobre ela. Assim, uma única frase pode influenciar mais do que dias inteiros de convivência no plano material. Além disso, as palavras criam formas de pensamento que permanecem por algum tempo ao redor da alma.
Elas geram campos emocionais que se moldam às intenções de quem as pronunciou. Se a palavra vem do desespero, forma um campo vibracional denso. Se vem de culpa, gera um campo de aprisionamento. Se vem de raiva, cria um campo de distorção espiritual. A alma, ainda ligada à memória afetiva do corpo, pode interpretar esses campos como mensagens diretas, como se estivesse sendo convocada a resolver aquilo imediatamente. Por outro lado, palavras suaves, direcionadas com serenidade e amor, atuam como um alívio para essa transição. Elas não prendem, não exigem e não confundem. Elas ajudam a alma a compreender que sua jornada continua e que não precisa carregar o peso de quem ficou. São Leopoldo ensinava que a maior prova de amor nesse momento é permitir que a alma siga livre. E isso começa pelas palavras que escolhemos pronunciar. Nos primeiros instantes após a morte, a alma se encontra em um estado de percepção ampliada e, ao mesmo tempo, vulnerável. Ela percebe as emoções ao redor com intensidade, mas ainda não compreende plenamente a nova realidade em que está. É um momento de ajuste, como se a consciência tentasse reorganizar tudo o que sente, pensa e percebe. Por isso, palavras carregadas de desespero são particularmente danosas. Elas não são apenas expressões de dor humana, mas sinais que chegam à alma como mensagens urgentes, muitas vezes interpretadas como pedidos de ajuda, pedidos de retorno ou alertas de que algo muito errado está acontecendo. Em vez de facilitar o desprendimento, essas palavras criam um campo energético que prende, confunde e atrasa a transição espiritual. Entre as expressões mais prejudiciais estão aquelas que afirmam que a pessoa não deveria ter partido. Quando alguém diz que a morte foi injusta, que não aceitará a partida ou que não consegue viver sem a presença da alma que se foi, essa vibração chega à consciência espiritual como um chamado desesperado. A alma, que ainda reconhece a voz, o tom emocional e os laços afetivos, pode sentir como se tivesse abandonado alguém que depende dela, gerando inquietação e dúvida sobre seguir adiante. São Leopoldo Mandique alertava que as almas recém-falecidas, em sua sensibilidade, percebem essas palavras como uma necessidade imediata de reconfortar os vivos, o que cria uma ligação de sofrimento mútuo. Outra forma de desespero muito prejudicial ocorre quando alguém grita que não está preparado para a perda. A alma, ao ouvir isso, pode interpretar como se sua partida tivesse causado uma falha, como se tivesse gerado um dano que precisa ser reparado. Essa sensação de responsabilidade emocional é uma das mais perigosas, porque impede a alma de reconhecer que seu ciclo terreno se encerrou de forma natural, mesmo quando a morte parece abrupta ou inesperada. O desespero humano pode fazer a alma acreditar que deve permanecer próxima, tentando acalmar ou resolver a dor que percebe. Porém, ao tentar ficar, ela perde a serenidade necessária para ajustar sua consciência ao plano espiritual. As frases que imploram para que a alma volte também criam um profundo impacto vibracional. Quando a dor se transforma em súplica, a alma interpreta como um chamado direto, o que pode gerar confusão sobre qual caminho seguir. A dúvida se instala e a clareza espiritual necessária para compreender a própria partida fica obscurecida. São Leopoldo explicava que a alma precisa sentir que é livre para caminhar, sem ser puxada pela angústia ou pelo medo dos vivos. O desespero, em qualquer forma verbal, age como um véu que encobre a luz da transição. Ao pronunciar palavras tão carregadas, os vivos dificultam aquilo que deveria ser um processo sereno. A melhor forma de honrar quem parte é compreender que cada alma precisa de paz para atravessar os portais que se abrem após a morte. Quando uma alma recém-falecida começa a se afastar do corpo, ela ainda percebe com nitidez tudo aquilo que envolve sua história afetiva. As vozes familiares, os sentimentos que se manifestam no ambiente e as emoções direcionadas a ela chegam como ondas intensas, capazes de influenciar seu estado de consciência. Entre todas as vibrações que podem prejudicar essa passagem, poucas têm tanto peso quanto as palavras de culpa e arrependimento. Essas expressões, embora humanas e compreensíveis, criam laços que prendem a alma ao campo emocional daqueles que ficaram,
impedindo que ela encontre a serenidade necessária para seguir seu caminho. Quando um familiar diz que se sente culpado por algo não resolvido ou que falhou com a pessoa que partiu, essa vibração chega à alma como uma carga pesada. A consciência espiritual percebe essas palavras como responsabilidades pendentes, como tarefas inacabadas que ela deveria resolver. Mesmo não estando mais no corpo, a alma ainda é sensível às emoções que sempre guiaram seus vínculos, e por isso interpreta a culpa do outro como um chamado para permanecer. São Leopoldo Mandic ensinava que o arrependimento excessivo não apenas dói no coração humano, mas ecoa de forma intensa no coração espiritual da alma, que sente como se estivesse deixando algo quebrado para trás. As palavras de arrependimento também geram um efeito de aprisionamento vibracional. Quando alguém diz que deveria ter pedido perdão, que deveria ter estado mais presente ou que deveria ter amado mais, a alma recebe essa mensagem como se ainda fosse responsável por curar o sofrimento do vivo. Ela sente a dor emocional que acompanha essas palavras e, em vez de se libertar do plano material, permanece ligada ao campo vibracional que se formou. É como se o arrependimento criasse um cordão energético carregado de peso emocional, dificultando a transição espiritual. A alma fica dividida entre seguir adiante ou tentar consolar quem ficou, e essa divisão gera confusão, medo e apego indesejado. Outro impacto profundo ocorre quando alguém afirma que nunca se perdoará pela forma como a relação aconteceu. A alma, que tenta se orientar na nova realidade espiritual, sente essa declaração como um fardo. Ela percebe que a pessoa está se machucando por causa de sua partida, e isso cria um sentimento de responsabilidade espiritual. Mesmo já liberta do corpo, a alma sente que deveria permanecer próxima, tentando aliviar a dor do vivo. Esse retorno emocional impede que ela encontre o equilíbrio vibracional necessário, o que retarda o processo natural de adaptação ao plano espiritual. Palavras de culpa e arrependimento não apenas machucam quem as pronuncia, elas se propagam como correntes energéticas que alcançam a alma e a mantêm presa a um ambiente emocional denso. A melhor maneira de honrar quem partiu é permitir que a alma siga em paz, substituindo a culpa pela compreensão e o arrependimento pela gratidão. É nesse gesto de entrega serena que a alma encontra liberdade para continuar sua jornada. Entre todas as expressões que podem interferir no estado vibracional de uma alma recém-falecida, poucas são tão prejudiciais quanto aquelas que pedem para que ela volte ou permaneça próxima. Esse tipo de súplica nasce da dor profunda, do choque da perda e do desejo quase instintivo de manter perto aquilo que o coração ainda não aprendeu a soltar. No entanto, no campo espiritual, essas palavras têm um efeito direto e intenso, pois são interpretadas pela alma como um chamado urgente. Em vez de seguir na direção natural de sua transição, ela sente como se ainda tivesse um compromisso inadiável no mundo físico, o que pode gerar confusão e atrasar significativamente seu processo de elevação. Nos ensinamentos associados a São Leopoldo Mandic, é explicado que a alma, logo após deixar o corpo, ainda mantém uma sensibilidade emocional muito próxima da que tinha em vida. Ela reconhece as vozes, interpreta as intenções e sente o impacto vibracional das palavras dos vivos, como se ainda estivesse entre eles. Quando alguém suplica para que ela volte, a consciência espiritual percebe isso como uma necessidade real e imediata. É como se carregasse a impressão de que sua partida deixou um vazio insuportável e, por isso, deveria retornar para preencher esse espaço. Essa interpretação espiritual cria um conflito interno que desorienta a alma, pois ela já não possui mais o vínculo material necessário para retornar, mas sente a pressão emocional como se ainda pudesse fazê-lo. Outra consequência grave desse tipo de pedido é a criação de uma ligação energética que prende a alma ao campo emocional dos vivos. Quando as súplicas se intensificam, a alma sente que não tem permissão para seguir adiante. Ela percebe que seu afastamento gera sofrimento e, por compaixão ou senso de responsabilidade, tenta permanecer próxima. Essa permanência não ocorre de forma tranquila.
Em vez de se elevar para planos mais sutis, a alma fica em uma zona intermediária, sentindo a dor daqueles que ficaram e tentando aliviar um sofrimento que não pode resolver. Essa tentativa constante de corresponder à expectativa emocional dos vivos gera inquietação, ansiedade espiritual e sensação de incompletude. Pedir para que a alma volte também desequilibra o campo vibracional do momento da passagem. A energia que deveria ser dedicada à serenidade, à oração e ao envio de amor se transforma em um ambiente de apego e desespero. A alma, em vez de sentir que sua jornada continua de forma natural, percebe a transição como um rompimento traumático que precisa ser reparado. Essa percepção emocional prejudica sua adaptação à nova realidade espiritual, criando uma espécie de névoa que impede a clareza e a compreensão interior. A postura mais amorosa diante da morte é permitir que a alma siga. Soltar não é esquecer, nem abandonar. É reconhecer que a jornada espiritual continua e que a maior prova de amor é não exigir que a alma permaneça onde já não pode mais estar. Quando as palavras cedem espaço para a aceitação, a alma encontra o caminho que lhe pertence. As despedidas que acontecem nos instantes após a morte costumam ser carregadas de emoção intensa. É natural que o coração humano, diante da ausência repentina, busque expressar tudo o que não foi dito. No entanto, quando essas despedidas vêm impregnadas de apego e exigência emocional, elas criam um campo vibracional que pesa sobre a alma recém-falecida. São palavras que, em vez de libertar, prendem. Em vez de confortar, confundem. Em vez de acompanhar com amor, amarram com dor. E é justamente esse impacto sutil, porém profundo, que São Leopoldo Mandic alertava. A alma percebe esses sentimentos como laços que dificultam sua jornada inicial no plano espiritual. Quando alguém diz que não sabe como viverá sem a pessoa que partiu, a alma recebe essa mensagem como uma responsabilidade emocional. Ela sente que sua ausência provocou um dano irreparável e que, de algum modo, deveria permanecer próxima para sustentar quem ficou. Mesmo não tendo mais corpo, a alma ainda carrega a memória afetiva dos vínculos construídos e, por isso, interpreta essa declaração como um pedido de permanência. Esse tipo de despedida, embora nasça do amor, se transforma em um obstáculo vibracional. A alma tenta se orientar, mas a dor de quem ficou a puxa para trás, como se houvesse algo que ela ainda precisasse resolver. Também são muito pesadas as despedidas que vêm acompanhadas de exigências emocionais. Frases que dizem que a alma precisa dar um sinal, que não pode ir sem deixar uma resposta, ou que precisa prometer proteção, criam uma pressão indevida sobre a consciência espiritual. A alma, ainda em processo de ajuste, percebe essas palavras como compromissos que não consegue assumir. Em vez de sentir alívio, sente inquietação. Em vez de reconhecer a continuidade natural da vida espiritual, se vê presa em demandas que pertencem ao plano material. São Leopoldo ensinava que a alma recém-falecida precisa de calma, não de tarefas. Precisa de luz, não de cobranças emocionais. Precisa de amor, não de exigências mascaradas de despedida. Outro peso oculto surge nas despedidas que tentam reter a alma por meio da ameaça da dor. Quando alguém declara que jamais será feliz novamente ou que sua vida perdeu o sentido, a alma interpreta isso como um chamado de volta. Ela sente como se sua partida tivesse causado um desequilíbrio tão profundo que teria o dever de reparar. Essa sensação espiritual se torna um obstáculo grande, pois a alma tenta se aproximar, tenta reconfortar, tenta aliviar. Mas nenhuma dessas ações é possível no plano material. Assim, a alma permanece dividida, sem conseguir se desligar nem ajudar, o que gera um sofrimento silencioso. A despedida mais leve é aquela que reconhece a dor, mas não aprisiona. Aquela que expressa amor, mas não exige. Aquela que deseja paz, mas não suplica por retorno. A despedida que honra a jornada da alma é um gesto de entrega, onde o amor substitui o apego e a aceitação substitui a exigência. Nessa entrega, a alma encontra a liberdade necessária para seguir seu caminho espiritual. Quando uma alma acaba de deixar o corpo,
ela permanece, por alguns instantes, sensível às vibrações emocionais que cercam o ambiente físico. Mesmo sem compreender plenamente sua nova condição, ela percebe sons, intenções e estados emocionais com uma clareza que muitas vezes ultrapassa a percepção que tinha quando estava viva. Por isso, qualquer conflito que ocorra ao redor de seu corpo, especialmente discussões familiares, gera um impacto espiritual profundo. O ambiente que deveria ser de serenidade, oração e despedida, se torna um campo de tensão que a alma capta como um alerta, um sinal de que algo está perigosamente errado e que sua partida desencadeou desarmonia. Essa vibração cria inquietação e impede que a alma encontre equilíbrio em seus primeiros passos na nova realidade. As discussões, por mais breves que sejam, emanam energia densa. A raiva pronunciada em palavras duras se transforma em ondas vibracionais que alcançam a alma com força ampliada. Ela sente como se estivesse sendo responsabilizada pelos conflitos, como se sua ausência tivesse iniciado um caos que agora precisa ser resolvido. Essa sensação é especialmente prejudicial, pois a alma ainda mantém a ligação emocional com aqueles que amou, e ao perceber divisão e agressividade entre eles, tenta se aproximar para compreender ou intervir. Esse movimento a mantém presa ao plano material, impedindo que ela avance na direção de campos mais sutis de consciência. Além disso, quando familiares discutem sobre decisões práticas, bens materiais, disputas antigas ou mágoas acumuladas, a alma percebe esse cenário como uma ruptura na união que a sustentou em vida. Cada palavra rude se torna um peso energético, cada acusação se transforma em um fardo emocional que recai sobre sua sensibilidade espiritual. São Leopoldo Mandic alertava que a alma recém-falecida precisa sentir que o lar permanece íntegro, que há harmonia suficiente para que sua consciência se desprenda sem carregar a culpa ou a sensação de abandono. A discórdia, porém, cria o oposto. Gera ruídos emocionais que desorientam a alma e a mantém ligada ao sofrimento terrestre. Outro efeito profundo ocorre quando, no meio da dor, os familiares começam a relembrar conflitos antigos. A alma, ainda conectada à memória afetiva, revive essas emoções como se fossem recentes. Isso cria um campo vibracional denso que envolve sua consciência, dificultando sua capacidade de reconhecer que está iniciando uma nova jornada. Em vez de sentir acolhimento, ela sente tensão. Em vez de sentir amor, percebe divisão. Em vez de seguir em paz, permanece em inquietação. O momento da partida exige união, serenidade e respeito. O silêncio consciente, a oração sincera e a presença afetiva criam um ambiente de luz que facilita a transição espiritual. Já a discórdia, mesmo quando nasce do desespero, interrompe esse fluxo. A alma precisa saber que deixou um espaço onde o amor ainda circula, não um campo de batalha. Quando há harmonia, ela sente permissão para partir. Quando há conflito, sente obrigação de ficar. A oração que acompanha os primeiros instantes após a morte é um dos gestos mais significativos e poderosos que os vivos podem oferecer à alma recém-falecida. Nesse momento, o campo vibracional que se forma em torno do corpo é determinante para a serenidade da passagem. A alma, ainda sensível às intenções e palavras pronunciadas, percebe a oração como um instrumento de elevação, acolhimento e orientação. No entanto, nem toda oração cumpre esse propósito. Muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas incluem nas preces palavras que confundem a alma ou aprendem emocionalmente ao plano material. Por isso, compreender o que deve e o que não deve ser dito é fundamental para favorecer uma transição suave. Durante a oração, o mais importante é que as palavras transmitam paz. Frases que afirmam que a alma está livre, que sua jornada continua e que o amor permanece sem aprisionamento, criam um campo vibracional leve. Elas oferecem conforto sem exigir retorno, expressam carinho sem gerar dependência e reconhecem a morte como parte de um ciclo maior. São Leopoldo Mandic ensinava que a oração deve servir como um farol, e não como uma âncora,
palavras que iluminam o caminho da alma são aquelas que desejam serenidade, acolhimento espiritual e descanso. O tom da oração é tão importante quanto o conteúdo. Ele deve carregar calma, entrega e confiança na continuidade da vida. Por outro lado, há expressões que devem ser evitadas a todo custo. Pedir que a alma volte, implorar por sinais imediatos ou exigir proteção constante cria um impacto vibracional direto. Essas palavras são interpretadas pela alma como pedidos urgentes, como se ela ainda tivesse responsabilidades no plano material. Durante os primeiros instantes, essa sensação é especialmente prejudicial, pois a alma ainda está se ajustando e não compreende plenamente sua nova condição. Ela sente o chamado emocional como um convite à permanência, o que atrasa sua elevação e a mantém presa a um ambiente de dor. Também deve ser evitado incluir culpa ou arrependimento na oração. Muitas pessoas, num impulso de dor, dizem que falharam com a pessoa que partiu ou que gostariam de ter feito mais. Essas palavras criam um campo vibracional denso que recai sobre a alma como um peso emocional. Em vez de ser elevada pela luz da oração, ela é puxada para baixo pelo sentimento humano de inadequação. São Leopoldo alertava que a melhor oração é aquela que oferece libertação, não aquela que leva a alma a carregar fardos que não são seus. A oração ideal reconhece o amor, honra a vida que se encerra e envia vibrações de luz. Ela afirma que a alma segue protegida e que os vínculos permanecerão na forma mais elevada possível. É uma prece que abre caminhos, não que fecha possibilidades. Ao compreender o que dizer e evitar, os vivos se tornam instrumentos de paz na passagem da alma. No instante logo após a morte, quando a alma começa a se desligar definitivamente do corpo, há uma força espiritual no silêncio que supera qualquer palavra pronunciada. É um silêncio que não nasce da ausência, mas da presença profunda. Não é vazio, mas plenitude. Esse silêncio consciente cria um ambiente vibracional tão leve e tão puro que muitas vezes é mais benéfico à alma recém-falecida do que qualquer frase de consolo, oração longa ou despedida emocionada. São Leopoldo Mandic frequentemente destacava que o silêncio é uma forma de linguagem espiritual, um gesto que comunica respeito, acolhimento e permissão para seguir adiante. O silêncio consciente tem o poder de impedir que emoções humanas tumultuadas se imponham sobre o campo energético da alma. Em vez de desespero, ele transmite serenidade. Em vez de apego, transmite aceitação. Em vez de exigências emocionais, oferece espaço. Nesse momento inicial da transição, a alma percebe cada vibração do ambiente de maneira amplificada. Sons intensos, choros descontrolados ou palavras carregadas de emoção podem perturbar sua percepção e gerar confusão. O silêncio, ao contrário, cria um campo de estabilidade, onde a alma consegue reorganizar sua consciência e reconhecer sua nova condição com mais clareza. Outro benefício profundo do silêncio consciente é que ele elimina o risco das palavras equivocadas. Quando a dor domina, é fácil pronunciar algo que prende, que exige, que cobra ou que chama de volta. No silêncio, essas armadilhas desaparecem. A pessoa que permanece diante do corpo não se precipita em pedidos ou arrependimentos, mas simplesmente oferece presença. Essa presença silenciosa é percebida pela alma como um gesto de amor profundo, pois não tenta interferir em seu processo espiritual. É como se dissesse, sem palavras, que ela está livre para seguir e que será lembrada sem ser aprisionada. O silêncio também intensifica a conexão emocional mais elevada. Quando a mente cessa o impulso de falar, o coração passa a vibrar de forma mais pura. A alma percebe essa vibração como um campo de luz, como uma mensagem que não precisa de linguagem. É um ambiente onde o amor se expressa sem condicionamento. São Leopoldo explicava que, muitas vezes, o melhor que podemos fazer é nos afastar de nossas próprias emoções turbulentas e permitir que a luz espiritual faça o trabalho de acolher quem está partindo. O silêncio é essa permissão em sua forma mais elevada. Além disso,
o silêncio consciente oferece equilíbrio aos vivos. Em vez de tentar controlar o momento com palavras, a pessoa aprende a respirar, a aceitar e a transformar sua dor em gratidão. Essa atitude cria um clima de serenidade que favorece tanto o coração humano quanto a jornada espiritual da alma. Ao permanecer em silêncio, a despedida se torna um gesto de amor maduro, que reconhece a profundidade do vínculo, mas não tenta reter o que já não pertence ao plano material. O silêncio não é ausência de expressão, é expressão elevada. Ele abre caminhos onde as palavras muitas vezes criam obstáculos. É no silêncio que a alma encontra liberdade. Agora que você compreendeu a delicadeza espiritual que envolve os primeiros instantes após a morte, é importante transformar esse conhecimento em atitude consciente. As almas que partem carregam consigo a sensibilidade ampliada de quem atravessa um limiar entre mundos, e cada gesto nosso pode contribuir para que essa jornada seja mais leve. Por isso, permita que tudo o que aprendeu aqui se torne prática em sua vida. Diante da perda, escolha a serenidade. Diante da dor, escolha o respeito vibracional. Diante do impulso de falar, escolha o silêncio que acolhe. Quando chegar o momento de se despedir de alguém que ama, lembre-se de que suas palavras têm força, mas sua presença tem ainda mais. Carregue consigo o entendimento de que libertar é um ato de amor, que desejar paz é um gesto de maturidade espiritual, e que honrar a passagem de uma alma é reconhecer que cada vida segue seu caminho na ordem perfeita do universo. Se este vídeo trouxe clareza, acolhimento e nova compreensão, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvi-lo. Sua participação ajuda a espalhar luz e consciência. Que você seja sempre um instrumento de paz para as almas e para os vivos.